Olá, Doratingos. Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, Doratingos! Mais um episódio do DoraCast. Agora, toda quarta-feira, às 8 da manhã, nos streamings e às 18 horas no YouTube. Para não perder o costume, eu sou a Elisa e do outro lado. Eu sou a Ellen. Olá, Doratingos. Ai, então, hoje a gente vai conversar sobre um dorama que a gente estava esperando que ele acontecesse já há algum tempo, porque esse ator ficou devendo outra comédia romântica depois de várias séries mais densas, mais profundas, dramáticas e etc., que é o Jung Hae-in. Ele participou uns 4 anos mais ou menos de Something in the Rain, One Spring Night, A Piece of Your Mind, se eu não me engano, era um romance também, né? Só que é um pouco mais curto, 2020. E aí ele passou para produções mais dramáticas, históricas, densas e tensas, como Snowdrop, o Deep 1 e 2, Connect, que eu não assisti, confesso que não assisti. Aí ele agora volta em Love Next Door, ou O Amor Mora ao Lado, e ao lado da Jung So-min, que a gente pode lembrar dela de Alquimia das Almas, porque esta é a minha primeira vida, e da nossa querida série sofrida, O Sorriso Deixou Seus, Deixou Seus Olhos. Essa eu não tinha como não falar, a gente fala tanto dela, né? É, então, que inclusive é um episódio aqui do DoraCast acho que do ano passado, se eu não me engano. É, essa série da TVN, que também está na Netflix, ela tem 16 episódios e a gente vai acompanhar a história do Cho Seung-yu e da Bae So-kyu, que eles voltam a se reencontrar como vizinhos depois de uma longa separação. Na verdade, eles continuam vizinhos, né? Desde que eles se conhecem praticamente, eles são vizinhos. Então, nessa sinopse um pouco mais cara do DoraCast, que é mais emocional e talvez psicótica, mentira, mais comportamental, essa série tem uma narrativa que transita entre romance e autodescoberta. Também fala bastante da relação entre pais e filhos, a influência dos padrões familiares, importância do autoconhecimento. Não tão claro, mas você vai percebendo isso ao longo da série. Ela vai abordar também temas profundos, como equilibrar expectativas e a identidade de cada pessoa. Processo de cura emocional que a gente percebe também nos personagens, quando eles estão buscando esse lugar no mundo, até um redescobrir desse lugar no mundo e nas suas famílias. Ah, você vai querer começar falando de quem, Dona Ellen? A gente vai focar nos protagonistas até pra gente ir testando também. Continuar os testes aí com o DoraCast, mas sem perder a vontade, né, de estar aqui querendo compartilhar com vocês e da nossa própria exploração com os assuntos e etc. Então vamos começar falando da prota feminina, falar Uhum. da Somi, que é o nome da atriz, mas o personagem é Bae Sok-hyo. Vamos começar falando dela. Eu escolhi começar falando dela porque ela é a que vai embora, né? Ela é a Hum. que sai de casa e vai passear, né? Mentira, ela não foi passear também, mas ela foi trabalhar. Ela era uma menina muito inteligente, então ela estudava bastante e conforme as notas, né, de tanto estudo, ela conseguiu passar numa empresa internacional, né, para fazer estágio, essas coisas. Não me lembro muito bem se era estágio, eu acho que ela terminou o ensino médio, sim, terminou o ensino médio na Coreia, mas ela foi.
Ela foi né? Prestou fazer faculdade nos Estados Unidos. faculdade, isso aí, Hum, está, uma faculdade. E aí ela entrou numa das empresas mais renomadas do mundo, né? Não hum. foi só dos Estados Unidos da Coreia, é uma empresa muito renomada no mundo. Então, era o orgulho da família, né? A mãe, nossa senhora, porque lá na Coreia a gente vê muito isso nos dramas, não sei se é, mas se tem, é onde a fumaça há fogo, né? Mas é assim, muito dessa competição. Não, meu filho é melhor, meu filho é melhor. No drama a gente percebe muito essa dinâmica, né? Das mães comparando os filhos, um filho e essa Sim, mãe, gente, né? Ela falava, minha filha trabalha na melhor empresa. E, e aí o outro falava, mas o meu é isso, é aquilo. Então tinha essa dinâmica, tem essa dinâmica na série. E eu escolhi falar exatamente por isso, porque pelo perfil aqui, eu já vou entrar, né? Já falei um pouquinho dela, dei uma introdução aí. Ela também era noiva já, né? Trabalhando lá. Então, ela, sim, tinha a vida que todos os pais lá da Coreia sonham. Filha bem encaminhada, já ia casar e tudo mais. E aí, ela volta de repente, né? E não fala nada. Ela simplesmente voltou. A mãe não acha que é férias, mas depois de um tempo a mãe descobre que não é férias, que ela saiu. E aí tem né, a decepção, porque para a mãe era. A mãe também é aquilo que a gente. Né, eu sou mãe, então a gente projeta muita coisa no filho, né? Eu hoje, com mais consciência, já faço isso menos, né? Mas a gente fala assim, por que que fulano não faz isso? Mas é uma projeção, na maioria das vezes, do que a gente gostaria de ter sido. Ou então a gente vê que o filho pode ser uma extensão, né? Tanto que a gente vê casos doentios, né? Tem patologias, né? Sei, que acontecem em certas famílias, né? Existe isso mesmo da mãe ou do pai achar que o filho é extensão e ele acaba tendo que fazer certas coisas que ele não gostaria porque tem essa projeção aí. Mas isso é um assunto para outro dia. Mas, enfim, que é um assunto muito, Mas você fala de né, profundo, narcisismo ou outra coisa? narcisismo também. É porque não Tem, é só narcisismo aí, né? não, tem várias coisas misturadas, né? Mas o Uhum. narcisismo é o que a gente vê mais comum de acontecer, né? Sim, Assim, que a gente percebe mais fácil hoje em dia, porque a gente tem mais informação sobre, mas tem outras coisas também, né? E a mãe tem essa, né? Faz essa, que a mãe queria muitas coisas e a filha conseguiu realizar isso. Então, para a mãe é uma decepção muito grande ela não continuar e ter que voltar e ficar desempregada, porque lá também tem isso, né? Você não pode estar desempregado, não só lá, aqui também, mas aqui eu acho que tem assim, a gente é um pouco mais aberto. Lá eu acho que eles são mais. E aí, pelo Jung, né, ele traz essa questão dos arquétipos, né, Elisa que falou, eu estou falando do Jung, ele traz muito os arquétipos, né, que são essas características, né, vamos dizer assim, antes da gente pensar, a Elisa já explicou em outros episódios, mas eu vou falar aqui um pouquinho do que é o arquétipo para o Jung, né, e ele fala que é um padrão de comportamento, né, de imagem ou símbolo universal que reside no inconsciente coletivo da humanidade. Então, quando você pensa numa caveira, automaticamente você pensa em morte ou em perigo, né? Então, é uma coisa que você não precisa pensar muito. Você viu a imagem, então isso é um arquétipo daquilo, né? Claro que se você se aprofunda, não é só isso, mas de pronto, quando a gente olha, a gente já pensa nisso. Quando você pensa num herói, o que que você pensa? Você já pensa que ele vai salvar a pessoa, é um herói. Então não tem assim, a gente coletivamente vai pensar assim, né? Você pode ter outras opiniões, mas de pronto a primeira coisa, se falar assim, fala para mim, o que significa né? O que traz na sua cabeça, você vai pensar em morte ou então né? Então isso é um arquétipo aqui na visão do Jung, que são esses padrões de comportamento que a gente carrega. E a personagem, né, da protagonista feminina, eu já esqueci o nome, gente, estou falando para eles hoje. A minha mente, essa semana, está mais difícil do que a vida inteira. A Beck Sophie, ela isso. traz dentro do olhar aqui do Jung esse.
arquétipo de uma heroína, né? Parece que não, mas ela traz essa imagem da perfeição da heroína, que ela vem para salvar, né? Essa família que tem um monte de coisas lá, porque ela tem um irmão também, o irmão é super protegido da mãe por questões de doença e tal, então ela é essa que tem esse arquétipo, ela assume esse arquétipo do herói na família, porque aí a família se orgulha dela. Então, ela representa o que a sociedade idealiza em um líder, né? Que é aquilo que está dizendo aqui. É carisma, competência e ética. Esse arquétipo do herói, ele costuma sentir uma pressão interna para nunca falhar, o que pode levá-lo a se sentir desconectado das emoções mais vulneráveis, que era o que acontecia com ela, né? Peraí, é isso mesmo. Ela traz também esses traços, né, do aspecto do herói, mas um herói que tem... É um negócio assim, eu achei muito louco isso, porque traz esses traços do herói, mas ao mesmo tempo ela traz um arquétipo do órfão, porque ela se sente órfã da família dela, porque ela tem a família, mas ela, né, por ter ido morar fora, ela precisa se virar muito sozinha, mas ela tem essa questão de ser a melhor, né, de salvar essa família nessa dinâmica aí, né, de trazer essa questão de ser a heroína. Ela não pode falhar de jeito nenhum, mas ela se sente órfã, né, em contrapartida, porque ela não tem o apoio da família, porque ela não pode contar com ela das coisas que ela precisa, né? Hum. Então, Ontem ela mesmo, só acrescentar, ontem mesmo eu vi um podcast, na verdade, um videocast. Elas estavam falando sobre os filhos adolescentes e os adolescentes no geral, na perspectiva das mães, que, só para dar um contexto, né? As mães estavam falando sobre o abandono maternal na adolescência, porque os filhos estão crescendo, estão criando asas, e as mães vão tendo um pouco mais forte aquela questão do ninho, né? Vai ficando mais vazio e tal. Só que ninguém olha para as mães, não é falado muito disso, é falado muito das mães no começo na idade mais, enquanto as crianças estão crescendo, né, desde bebê e tal, gravidez, etc. Hoje em dia tá falando muito desse assunto, só que a parte das mães, quando elas têm filhos adolescentes, né, que cresceram, que estão crescendo, não tem muito sobre isso. Essa questão de se sentir abandonada e os sentimentos. Aí eles falam assim que o, os filhos preferem muitas vezes não contar a coisa para os pais, porque os pais podem sofrer. Então tem esse medo de não acumular o sofrimento ou não ou saber como talvez o pai ou a mãe pode reagir. Eles não contam. Isso eu já passei por isso também. Provavelmente a Ellen já passou de não contar alguma coisa para os pais ou para as mães, etc. Porque exatamente por isso, porque a gente não quer que as pessoas sofram. E aí entra muito nessa questão dessa personagem, porque a família que ela chegou tem uma situação lá com o irmão e acaba que ela vai mostrando que ela dá conta de tudo e no que ela mostra que ela dá conta praticamente desde criança, ela vai nessa mentalidade de que ela precisa se virar sozinha, que ela não vai ter apoio de ninguém. E aí ela provavelmente ela acaba aumentando essa sensação de não ter o apoio mesmo de ninguém, né? Você falou de abandono, não exatamente. é Órfão. Eu órfã. lembrei. Mas que não tira, né? Você vai se sentindo abandonada também. É, porque Continua. o arquétipo dela mais forte é o do órfão, né? Mas ela tem Hum, muitos traços do herói também, ela traz os dois. Então, ela, esse toque de herói depois ajuda, né? Vem como ajuda para ela de encontrar força para ela começar, porque hum, o herói não é só sombra, né? Tem outras coisas. Então, a força do herói é buscar força para reiniciar, para começar da onde ele, né, parou ali e superar as dificuldades com coragem, né? Que é hum, uma coisa que ela não tem como órfã, porque ela não tem coragem de se abrir com as pessoas, né? De contar com a família, né? Ela acha que ela depende só dela, por todo esse contexto que ela vive lá, né?
de toda a expectativa que as pessoas colocam sobre ela. E aí a gente pensa nisso, da expectativa, exaustivo, né? Você carregar a expectativa do outro, porque muitas vezes você deixa de ser você por conta disso, e é o que acontece muito com ela. E aí, segundo o Yang ainda, a sombra da Seohyun manifesta-se em sua autocobrança e na repressão de suas necessidades emocionais, levando ao colapso físico, porque ela tem uma questão física na série, né, bem séria, e a sombra representa o medo de falhar e de ser vulnerável diante dos outros, que a impede de se abrir para a família, que é isso que a gente está falando. Ela não consegue Hum, fazer a comunicação porque ela é uma heroína, né? Ela tem que ser forte o tempo inteiro e tem que superar tudo isso. E aí entra na sim, individuação, né? Individuação e jornada interior, que é aquilo que a Elisa tem falado, né? Nas outras, da individuação. E aí o retorno dela é um chamado para a inclusão. Por quê? Porque aí ela começa a olhar para ela, né, como ser. Ela está cumprindo as expectativas de todo mundo, da sociedade, do noivo, porque ela também é noiva, mas agora ela precisa parar. E aí o que que acontece, né? A gente que olha para esse mundo, né, a gente fala muito do holístico, que é olhar o todo. Então a gente percebe que a doença, ela não é a vilã da história. A doença é aquilo que faz você parar para você olhar e falar assim, olha, para onde eu estou indo? Que caminho eu estou seguindo? E é o que acontece com ela, porque aí ela vem para esse processo de individuação, ou seja, a integração das partes negadas dela, que ela negou um monte uhum, de coisa. E aí esse processo implica, né, nela aceitar que não precisa ser perfeita e que sua saúde mental e emocional são partes essenciais de quem ela é. A cura para Jung virá quando ela se reconciliar com essa parte vulnerável, aceitando que pode existir com fraquezas e ainda ser digna de amor e respeito. E é o que a gente vai ver ao longo da sim, série. sim. A aceitação, acho que é a principal ação que a gente faz em relação a quem a gente é e a nossa história, porque daí você olha para você com olhos de, falando em holístico mesmo, né? Como se Deus estivesse olhando para você e falou assim: olha tudo que você passou, olha quem você é, olha os momentos em que você poderia desistir e continuou, aqueles momentos que você viu que não ia dar conta, mesmo assim deu. Me vem uma sensação assim de alguém que é você mesmo, em toda essa grandiosidade, comparando até uma maneira metafórica com Deus, e você se olhar e aceitar tudo que aconteceu. E agora? Você pode simplesmente continuar com esse novo olhar, e aí pode ser que a vida vai ficando mais leve, ou seguir em frente, não precisa nem pensar às vezes muito nisso. Porque não, o pensar, eu diria que não é para todos no sentido de reflexão, né? Ainda mais hoje em dia. Às vezes, até a gente, às vezes, né? De tanto processo, de tanta questão de refletir, de fazer, de transformar e ver, preciso melhorar isso, melhorar aquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente quer também umas pausas estratégicas. Enfim, como a Ellie me surpreendeu, porque eu tinha preparado uma coisa, mas como a tecnologia é mais Surpreende. rápida, eu Até eu agora, eu que me surpreendi. Como eu te a surpreendo? questão desse personagem da Jung So-min na série, a trajetória dela, como a Lê já falou, de bem intensa, né? Um personagem bem intenso, bem profundo. Ela vai bem no arquétipo mesmo do herói, junto com a questão da solidão, né? Que muitas vezes o arquétipo do herói tem. Ela é influenciada por desafios e frustrações dos seus pais, que ele falou, comentou, e mesmo que talvez eles queiram proteger essa personagem, aí eles projetam tudo nela, praticamente. Medos, inseguranças, por exemplo, o receio do pai sobre a carreira da Só-Crio quando ela começa a falar
de como ela estava no trabalho, de como foi a experiência dela nos Estados Unidos, e começa a falar que ela quer trabalhar com a cozinha, por exemplo. Ela sempre, querendo ou não, sempre teve na cozinha, sempre estava ali observando o pai trabalhar, que ele foi um cozinheiro que, pelo não contou exatamente muito, mas a gente percebe que ele teve talvez uma chance de trabalhar num restaurante maior, como a gente vê hoje em dia, né, os famosos chefes, etc. E acabou fazendo topoqui no bairro ali onde eles moram, e uma coisa mais simples, mais pequena, e ele tinha uma frustração muito grande em relação ao trabalho. Talvez ele projetou ser um desses grandes chefes e acabou achando que onde ele estava era menor de uma certa maneira, não cumpriu as expectativas, que ele não pôde realizar o sonho dos filhos, os sonhos da família, etc. Então, quando ela fala num momento específico que ela quer ser chefe, quer ter a oportunidade de cozinhar para outras pessoas, porque é o que ela gosta de fazer, na verdade, ela tem essa peraí, eu preciso olhar, e aí os pais começam a ver isso também, e aí vem aquelas reações contrárias, porque se ela não fizer aquilo que ela já vinha fazendo, não seguir ali, vamos dizer, a dinâmica social, ou o campo social energético, vai, além do da família, que segue muito social, ela, tipo, não é mais da família, nessa sensação, mas acho que eles não chegam a falar disso. Mas ela continua naquele lugar de órfã, reforçando aí o arquétipo. Então, ela chegou uma hora que ela precisou refletir essas dificuldades que ela enfrentou no trabalho. Também o pai acredita que pode proteger da realidade para poupar as dores que ele passou. Então, dentro da visão sistêmica, a Socril consegue florescer e seguir seu próprio caminho quando ela fala das coisas na família dela. Então, primeiro é fundamental que ela reconheça, que ela veja, né, como ela tá, o que ela quer fazer. Aí depois ela começa a olhar. Quer dizer, uma coisa interessante dessa série é que quando ela fala e ela questiona, vem até talvez uma sensação de rebeldia, né, porque ela tá quebrando ali a famosa ovelha holística da família, ou a ovelha individualizada. Ela grita e começa a exigir tudo que ela não recebeu. Os pais e o irmão começam a olhar para eles mesmos, mesmo que na primeira sensação, reação, ação que acontece ali é o contrário. Imagina, ou o silêncio, né? Se eles não falam, eles ficam em silêncio. E aí depois você vê ali, a mãe dela vai tocar bateria de tanta raiva que ela tá. O pai começa a chorar, o irmão entra na defensiva, mas chega na hora da série que cada personagem vai passar pelo seu momento de reflexão, de aceitação ou não, de e agora o que que eu faço? E aí você vê que uma pessoa mostra o que que tá acontecendo naquele campo familiar e eles refletem, eles se olham como se fosse num espelho através daquela personagem, daquela pessoa, que no caso é a filha, e fala assim: peraí, eu preciso dar um passo, 10 passos, 1000 passos para trás para ver o que que eu preciso mudar agora. Porque aquilo que eu falei da aceitação. Aceitar como que tá a sua vida e falar, peraí, os meus atos também trouxeram sofrimentos a outras pessoas. E aquilo que eu vivi, será que é aquilo mesmo que eu. Será que dá para continuar a viver desse jeito? Aquele momento de sofrimento, que querendo ou não, é o que ainda liberta muita gente. A grande dor, o grande sofrimento, principalmente o existencial. Então, essa personagem traz muito disso. Ela é o estopim das mudanças. E querendo ou não, muitas vezes precisa existir essa pessoa. Começa em um.
E aí a gente vê os efeitos em cascata, o efeito daquela pedrinha que joga na água e ela move todo o oceano, digamos assim, né? Porque o rio chega no oceano. E é bem essa questão dessa personagem. Ela é bem a ovelha mesmo, a ovelha diferente nesse campo familiar. Então, ela conseguindo se diferenciar, ela conseguindo se libertar de todas essas escolhas que foram feitas por ela e que ela aceitou. Ela dá aquele grito de independência e fala: não, agora, por mais que doa, e para ela doeu muito, fisicamente também, ela fala: agora eu vou tomar as rédeas, né? Pegar o volante do meu carro aqui, que é a minha vida, e começar a dirigir por mim mesma. Bom, essa é a personagem, a protagonista. Agora, o protagonista. E aí? Lembrando também que tem uma questão também até de rico e pobre também nessa situação, ou se sentir mais ou menos. Porque a família da Bae Só-Kriu, eles têm aquele síndrome talvez do vira-lata, que a gente às vezes comenta que o brasileiro tem, né? Que tudo é melhor em outros países e aqui nada é bom. É interessante, ponto de vista esse muito interessante. E a família do Choi Song-gyu, ele tem ali um pai que é médico, a mãe que é, como é que chama? Diplomata, se eu não me engano. É, ela é diplomata. E tem ali a casa mais atualizada, né? Vamos dizer assim, a casa reformada, a casa da vizinha é mais. Ainda mantém vamos supor, o visual de 20, 30 anos atrás. Então, a mãe da Só-Kriu, acho que para terminar de falar mais especificamente dela, tem tem muito forte disso de eu quero ter o que minha amiga tem, gostaria de ter essas possibilidades. Ela foi mais a mãe, dona de casa, que até inclusive cuidou do personagem do Choi Song-gyu, além dos próprios filhos, enquanto a outra ia trabalhar, né? Então a gente vê também essa questão aí das comparações é muito forte nessa série. É, É, inclusive, ela queria falar outras, né? Não teve a possibilidade, então isso ela queria muito, porque a amiga falava, né? Então, quando a amiga falava qualquer palavra em outro idioma, que ela ficou na França, né? E uhum, ela falava francês, ah, lá vem você. Ela achava horrível, ela falava, você não sabe mais falar o nosso idioma, não sei o quê, mas é porque quando você mora muito tempo no lugar, eu acho que é natural, né? Você trocar às vezes as coisas, e ela não em aceitava. algum momento, sim. É, porque você está acostumado mesmo, então você faz alguma coisa, mas não vejo que é algo assim de propósito para humilhar o outro. Mas ela, né, pelo olhar dela, era para humilhar, né? Que ela não tinha esse tipo de coisa. Uma coisa legal que eu queria falar da personagem feminina ainda é que ela foi procurar alimento, né? Ela queria trabalhar com comida. As questões dela na doença tem a ver com comida, né? Uhum, Quando ela ficou doente e depois ela foi buscar isso, e aí se você faz um paralelo aí, ela tinha fome, porque ela sentia fome de pertencer ao lugar, por conta desse arquétipo predominante nela do órfão, né? Então, é um negócio interessante quando a gente começa a amarrar as coisas assim, e aí a gente vê que a série não é só uma série, né? uhum. Eu não sei se a pessoa que escreve, a pessoa que, né, se tem todo esse, deve ter, não sei, mas é muito assim, quando a gente começa a analisar, você vê que tem muito das coisas nossas no dia a dia, e aí a gente começa a amarrar as coisas e fala, nossa, tudo casa com o outro, não é nada assim, desconectado, tá tudo conectado. E aí o que acontece é que a gente, como ser humano, a gente tem essa capacidade de analisar, de refletir, de entender ou querer entender. E aí o Jung percebeu que tem um inconsciente coletivo, que os arquétipos é meio que se eles se repetem na consciência de todos os seres, digamos assim. Os símbolos, as jornadas, né, as figuras, as imagens. O Bert Hellinger percebeu que
as famílias ali, quando ele estudou, acho que no continente africano, as tribos, ele percebeu que aquilo era algo que se refletia também nas famílias do mundo todo. Então, são pessoas com olhares diferentes, guiados, digamos assim, ou mais conectados, ou simplesmente, se você acredita, era meio que uma missão daquelas pessoas. Elas olharam para aquilo, deram um nome, entenderam, e aqui a gente está conversando sobre. Provavelmente quem escreve séries, alguns vão ter algum conhecimento sobre isso, outros não vão ter conhecimento nenhum, mas como se fala de ser humano, a gente e tem essas pessoas que vieram e contaram histórias de como o ser humano funciona em família, em individuação, em sociedade, etc. A gente consegue olhar para isso. E o que é muito interessante, pelo menos a gente acha isso muito interessante. E falando de constelação, esse personagem, na verdade, todos os personagens acabam querendo buscar o pertencimento, o amor, né? Começar a se colocar no lugar. De repente, a filha foi deixada de lado, sendo que na família são quatro. E aí, quando você exclui um, imagina como que fica. Não pode. Interessante ponto de vista, né? Quando você aprende sobre isso. Não quer dizer que fizemos cursos e tal, mas, assim, o básico já faz muito sentido. Quem estuda mais aprofundado é porque daí tem uma missão, digamos assim, com aquilo, ou é, vai orientar melhor as pessoas e em mais profundidade dentro das situações, um constelador, por exemplo. É, então, essa personagem representa o Yin, digamos, até fazendo um novo paralelo aqui, de se nutrir, de buscar a se interiorizar, e, e a força do feminino também. Tem até muito falando de comida, acho que é muita coisa do feminino isso, né? De cuidar, de querer tratar, mas ela começa por ela e aí ela percebe que ela também quer Ela pode expandir expandir. isso para outras, né? Porque ela faz depois esse Exatamente. movimento mesmo, né? E você Sim. falando dela, não para alongar, né? Eu já quero terminar, mas é que vai falando eu vou lembrando. Ela era muito assim, ela mexia em todos os campos, que a Elisa falou, ela veio para mexer no campo familiar, mas ela mexia em todos os campos onde ela ia, era muito louco, porque ela foi para um lugar lá na empresa, né, do Choi Sung-kyu, ela foi lá, ela mexeu com a turma lá do campo, né, mexeu na empresa, assim, porque Hum, ela ia nesse mesmo do servir, o feminino trabalhando lá, né, então ela mostrava de um ângulo que eles não tinham percebido, e aí o que era sócio dele falava, nossa, é isso e tal. Aí ela ia num outro lugar, aí, nossa, eu não tinha visto. Então ela ia mexendo onde ela passava, mas ela não tinha capacidade de perceber isso. Ainda, uhum. ela percebe depois. E às vezes também a gente passa a vida sem perceber o que a gente faz, né? Mas E ela sempre foi do querer ajudar também, né? Porque ela viu que se ela não ajudasse, talvez ela não apareceria para as outras pessoas. Então, um outro personagem, que é o protagonista, o personagem principal, ele tem essa questão de ser é, a outra metade da laranja, entre aspas, né? Apesar que a gente não acredita muito nisso mais hoje em dia. Somos seres inteiros, não metade de algo. Só que a gente muitas vezes se coloca nesse lugar de metade. Enfim, por que que eu falei disso? Vou entender depois. Ah, deve ser por causa do Yin e do Yang. Então, o personagem Yang, né, representa o masculino. É, o Cho Song-yu, não é Cho, é Chie, eles falam Chie Song-yu. falando chega. Ele é também marcado pela influência da sua família, é, principalmente na questão de competir. Inclusive, ele começa sendo um nadador, né? Ele participa de competições de natação, ele tem até a possibilidade de ir para as Olimpíadas, e só que, de repente, ele gostaria que os pais estivessem ali para prestigiar esses, essas competições. Quem tá lá com ele sempre, imagina, a B só criou.
esse R, acho que eles não falam R, né? Mas enfim. É, E ele tem uma questão com a mãe, porque a mãe, num momento que ele escutou uma, ele escutou uma discussão dos pais, e a mãe trabalhava fora, no sentido de que ela ia literalmente para outros países. Então ficava ele e o pai. A mãe viajava bastante, então tinha essa questão da falta dela física, mas também por ele observar ali discussões entre os pais, principalmente talvez essa questão também de o marido querer que a mulher ficasse em casa, como até como arquétipo mesmo, né? Porque a mãe é aquela que fica em casa, que cuida dos filhos, né? Segundo o patriarcado. Interessante ponto de vista. É, não que exatamente isso, mas esse fato da mulher ser mais yin, ser mais do cuidar, e até porque gera o filho e é natural que ela cuide primeiro, né? É a primeira ligação ali de um ser humano é a mãe, porque é por onde ele vem para o mundo. É, isso foi enfatizado muito na medida em que foi existindo ali um patriarcado, e no que isso vai passando a dominar, aí o masculino não saudável alimentou muito isso, o que gerou mais arquétipo, gerou mais visões tortas do papel do feminino. Porque, como seres humanos, sem olhar para feminino masculino, uma pessoa livre, eu acho que ela pode fazer o que ela quer, entre aspas, né? Então, não tem como eu limitar a mulher em um papel e o homem em outro papel. Porque quando eu falei, né? Quando eu aceito, é como se Deus olhasse para mim e falasse: Olha toda a potência que você é. Só que se eu olhar para toda a potência que eu sou pelos olhares externos, eu vou começar a me pôr em pacotes e me pôr em caixas e me colocar em divisões. E que isso que também, querendo ou não, é o que gera aqui material pro DoraCast, não é? Exatamente. Né? Indo um pouquinho além dos papos aqui de personagem e para questionar mesmo. E além do mais, hoje em dia que esses papéis estão sendo mesmo muito questionados. Uns querem manter ainda, digamos, entre aspas, um conservadorismo, e no outro oposto, vamos dizer, num lugar de liberdade extrema, que não exista nada de limite. Então a gente tem, mais uma vez, andar na linha da dualidade ali. Qual é o meu lugar no mundo? Né? Aí a constelação entra e fala, dentro da sua família, qual é o seu papel na família? Mas perante a sociedade, todos somos iguais. Todos temos o mesmo tamanho. Então, depois dessa volta toda para para começar a falar do personagem, Eu ele queria falar uma coisa antes. pode falar. Você foi falar do Yankee, aí me veio um negócio muito. Você falou, né, disso que a gente começou, o masculino começou a ser mais visto, então ele começou a colocar mais coisas deles, né? Porque ele é mais visto, então eu apareço mais. E aí a gente foi entendendo que é separado, né? Só que todo masculino tem um feminino nele, e todo feminino tem um masculino. Só que a gente separou, né? Você é só feminina, você é só masculina, então a mulher cuida da casa, o homem trabalha. Só que hoje a gente está vendo que a mulher trabalha e cuida da casa, então ficou um masculino só provendo, mas a mulher também provê. Então tem um desequilíbrio, né? Porque eu também tenho, tanto masculino quanto feminino, tem as duas potências dentro de si, como você falou, Deus, ele olha para esse todo, ele não olha para separado. E Uhum, hoje a condição da gente é olhar para isso e falar, não, tem um desequilíbrio aqui. Não dá para eu ser o feminino, era para ser essa, ele ir para o campo de trabalho, para o mercado de trabalho,
não como provedor somente, porque hoje a gente vê que tem muitas mulheres que elas comandam a casa sozinhas, né? Então elas têm o masculino e o feminino, porque elas vão e voltam, elas usam o feminino para aquele cuidado. Mas dentro de uma empresa não era a força bruta da mulher, porque eu já ouvi muita gente falando isso. Ah, você não queria ser igual um homem? Então carregue um saco de cimento igual, não sei o quê, mas não tem a ver com isso. Isso foi algo que é uma visão aí que mas aí você vai com o feminino para dentro de uma empresa, é o ajudar esse servir, porque a mulher consegue olhar de vários lugares, né? Não só na força bruta. Então era esse combinado aí de funções, né? Um tem a força bruta, não que o homem seja só bruto, mas é a ação. E a mulher esse pensar antes da ação. Então daria não, é uma combinação perfeita, mas a gente separou, então ficou coisa separada. E agora está vindo esse movimento de novo, de unir isso, de provar para as pessoas que não é separada, né? É uma onda contínua, né? Junto. Então, essa potência de Yang aí, né? E a gente separa muito nesses lugares, mas a gente já está começando a ter uma consciência de que não precisa mais dessa separação, né? Eu entendo que Exatamente. eu também sou masculino, já cantava Pepeu Gomes, né? Sou masculino e feminino. Uhum. Então, eu sou os dois, né? Eu posso usar, mas a predominância, às vezes, é de um mais que o outro, né? Isso é natural, mas eu Sim. posso usar essa força. Pronto, vai. E não, até continuo aqui falando da competição materna, no caso, né, que pode sinalizar um desejo inconsciente de validar e reconhecer que se projeta nesse personagem, no Song-yu, que leva a buscar aprovação externa ao invés de seguir os próprios sentimentos, porque ele é alguém que acaba também precisando se virar na questão do trabalho. E ele alcança prêmios, ele se torna um arquiteto que cria até a sua própria, seria uma agência, eu não sei qual que é o nome certo, mas ele abre uma empresa, né? Então ele mostra, inclusive, né? Ele abre ali um escritório grande, ele vai comandar o seu próprio lugar. Então, quando ele se reconecta com as suas raízes e vai encarar essas influências de frente, né, dos pais trabalharem mais fora, ele começa a repetir ali, não olhando para o lado feminino dele, não olhando para o sentimento e indo muito para ação, literalmente para ação. Tanto que ele tem um relacionamento, mas ele fica com aquela idealização de sempre gostar daquela amiguinha que virou amiga dele pro resto da vida, digamos assim, e sempre naquela coisa, será que um dia eu vou conseguir ter esse relacionamento? E só que enquanto ele não tem, ele foca no trabalho, e aí é ali que ele vê que é uma oportunidade de se libertar desse padrão repetitivo de não conectar com sentimentos. Ele ainda alimenta aquela paixão, mas será que um dia vai dar certo? Então ele passa a se ver mais claramente e possivelmente ele vai tomar decisões baseadas em quem realmente ele é. Ele não vai se basear apenas nas expectativas familiares. Ele continua indo e quando ele vê que ele tem a oportunidade de, peraí, eu vou fazer o que eu posso, mesmo que inconscientemente, conquistar essa pessoa que agora voltou, né? Porque eles ficam, acho que uns 10 anos sem se ver e ela volta sem estar noiva mais. Provavelmente volta de vez para Coreia. Então ele aproveita essa oportunidade e vai trazer ali para o campo da família dele a questão da paixão, do amor, do sentimental, né, do coração, mais até que a razão, porque os pais sempre ficaram fora e acabaram meio que por não conversar, por mal entendidos, por falta de esclarecimento, fizeram suposições que bloquearam ali o amor que eles tinham que dar um para o outro, falando dos pais. Isso transferiu para o filho, só que ele também, na parte ovelha dele colorida, ele fala: Não, eu vou focar no trabalho, mas eu também vou focar agora que eu tenho a oportunidade
naquilo que eu sinto, que é, será que eu tenho uma chance com a Socril? Então eu vou me dar essa chance quando ele percebe que ele gosta mesmo dela. Ele já sabia que ele gostava dela, mas ele, tipo, precisa colocar isso muito claro para ele de novo. Então, a gente percebe que esses personagens eles vêm para trazer um equilíbrio para esses campos, mas no que diz respeito aos lugares. O meu lugar é esse, o meu lugar na outra família é esse, meu pai e a minha mãe estão olhando muito para um e estão esquecendo de mim, e o outro, como mesmo que ele não tinha irmãos, eles estavam se olhando muito para si, mas estavam esquecendo das outras pessoas da família, né? Então, é interessante esse movimento, sem entrar muito em detalhes ou aprofundamento na parte sistêmica deles, mas assim, mais de modo geral, assim. E o que que o Jung conta desse personagem, Ellen? A gente vê mesmo, assim, as dinâmicas de série, a gente tem herói e mocinho. Então, os dois vão ter o arquétipo do herói. Sempre que a gente for falar, a gente sempre vai pegar o personagem principal com a predominância de herói, né? Assim como ela, assim Provavelmente. como ele. Provavelmente vai ser assim. Vai ser muito difícil essa alteração. Então, aqui ele tem, sim, o arquétipo do herói, né? O predominante dele, né? Que ele tem que manter aquela... Ele tem que ser carismático, tem que ter competência, ética. Tem que ser aquele cara que todo mundo ama, né? É o herói que salva todo mundo, que está sempre disposto, disponível. E ele faz isso muito bem, todo mundo gosta dele, é tanto que ele foi praticamente criado pela mãe dela, né? Da Sokil, porque a mãe vivia, como a Elisa falou, vivia fora, então ela pagava para ela cuidar dele. Então ele vivia mais com a família dela. E ele fazendo esse processo, ele também se sentia órfão. Então você vê que os dois eles estão ali, né? Variados ali. Porque ele também se sentia, ele tinha todos os cuidados, é tanto que a mãe dela cuidava muito bem dele, às vezes até passava mais a mão na cabeça dele, né? Tinha uma comunicação melhor com ele do que com os próprios filhos. Que é aquilo que a gente fala, né? A grama do vizinho é mais verde, né? Tem essa questão aí. Então, ela ficava lá, ele ficava lá e acontecia isso dele de não ter um lugar. Porque ele olhava lá todo mundo, para ele de fora, ele via que aquela família dela era perfeita e ela já não via como perfeita. Então você vê que as coisas. E aí, quando ele ia para casa dele, não tinha essa comunicação que a Elisa falou, os pais não se falavam. Então, ele trouxe todo esse contexto para ele, dele não conseguir falar para ela que gostava dela. Toda vez que ele ia falar, acontecia alguma coisa e ele nunca tinha coragem, não falava porque entra naquilo de ela é minha amiga e se eu perder a amizade, já não tem, né? Só tenho ela. Porque a gente tem muito isso de perda, né? O ser humano, vou perder, vou perder. E aí a gente vai entrando no medo, né? E aí a gente não faz nada, a gente paralisa porque o medo de perder algo que a gente nem sabe se poderia ser, né? A gente não tenta, porque a gente tem medo. Muitas pessoas são ousadas e falam, eu já tenho não, e essas pessoas vão para cima, se perder, perdeu. Mas a maioria são as pessoas que são cautelosas, né? Porque, eu não vou, porque e se eu perder? Mas aí você também não vai saber, porque você perdeu ou não, você não sabe. Então ele ficava nisso. E aí aqui, pelo Jung, isso é a sombra dele é a Sophie, que é amiga de infância, que representa um passado sombrio, porque ele não tem coragem de falar, né? Então representa a sombra dele, né? Ela simboliza uma parte dele que ele possivelmente reprime ou teme. A gente sabe que possivelmente não, ele reprime mesmo e teme isso. E aí o que que ele faz? Ele gosta tanto, e aí qual que é o comportamento dele com ela? Ele trata muito mal, ele só briga, é sempre uma grosseria, né? Não tem um carinho. E aí, por quê? Porque ele não quer mostrar aquilo, né? Que ele de fato sente, porque ele tem medo. É isso que eu tô falando. Ele não quer tentar, mas também fica ali. Então acaba que ela fica sem entender, né? É isso que eu pensei. Talvez ela tenha tido uma luz, ela fala, nossa, a gente poderia dar certo, mas, né, eu acho que não tem nada a ver isso. E aí a pessoa se afasta. Isso acontece no dia a dia da gente.
né? Às vezes a gente passa, uma pessoa tá com um rosto meio fechado ali, e a gente fala assim, ah, o fulano hoje está de mau humor, e às vezes não é, né? Mas você também fica na sua e você já deduz que ele está de mau humor, ele já fala, nossa, fulano nem falou comigo, nossa, né? Que metida. E aí fica um achando do outro e no fundo não é nada disso. Era só ir lá quebrar o gelo, né? Falar, ô fulano, tá tudo bem? Está triste hoje? Pronto, né? Às vezes a pessoa vai até falar, não, é que eu tô aqui lendo um texto concentrado, não tem nada a ver com aquilo que você achou, né? E esse é o ponto dele. Ele vai achar que ela não, né? E ela também. Então fica nesse emaranhado aí. E ele, o Jung também fala que ele é alguém que mantém uma persona perfeita. E isso traz mesmo na série, é uma perfeição, né? Sempre acessível, simpático, quase inabalado. Porém, a presença da Sokyu provoca nele, né, uma versão mais autêntica e imperfeita, porque é isso que a gente estava falando dela movimentar os campos. Então, ele traz à tona isso que ele tem dentro, que ele não quer colocar para fora, ela mexe com isso, né? E aí ele fica, acho que aí entra nesse comportamento de ser grosseiro, porque ele está mascarando algo, né, que ele não quer mostrar. Então ele acaba Sim. sendo o cara, né? Aí ele sempre todo perfeito ali, perto dela ele é imperfeito. Mesmo ele querendo mascarar, é um negócio muito louco, né? Falando de aceitação de novo, né? Aceita que dói menos, como dizem. Pois é. É, continue. Não, eu terminei dele, assim, porque. E aí a gente vê, falar só mais uma coisa, terminei, mas não terminei. Essa questão dele do feminino que ele tem com a mãe, né? Então ele projeta também nela, né? De uma certa Uhum, forma, porque as coisas, essa grosseria que ele talvez quisesse falar também tudo para a mãe, que você não cuidou de mim, eu gostaria que você tivesse cuidado, não sei o que, ele também passa para a Sofia, e aí esse medo dele não querer, não só pela amizade, mas e se ele entrar numa relação e acontecer igual aconteceu com o pai e com a mãe? Porque o verdade. inconsciente lá, ele Esfriar, né? tem isso. O legal é que ele, quando criança, ele era bem sensível, né? E e a protagonista, ela era bem, é, por ser cuidadora, ela sempre ia atrás das coisas, ela não deixava ele passar aperto nem nada, ela sempre protegia ele. Então, pra gente fechar esse episódio falando da dinâmica familiar, que nas constelações sistêmicas, né, no campo das famílias, no caso aqui dessa história, a competição das mães. E também elas eram amigas, né? Eram quatro amigas, então, querendo ou não, pode ter ali uma pequena competição natural mesmo, e que é incentivada até para a gente melhorar em alguns aspectos, mas a gente vê que competição por competição em si não é tão saudável. Não é 100% saudável, digamos. E as frustrações dos pais, elas são vistas como emaranhamentos que vão atravessar as gerações. Então, quando a gente explora essas conexões, os protagonistas, o Song-yu e a So-ryu, eles podem observar que muitos dos pesos que eles carregam não pertencem a eles, mas pertencem a quem veio antes. Então, esse processo de compreender e separar o que é de cada um, qual é o meu lugar, é algo que é simbólico, traz libertação, pode trazer cura e permite que cada um assuma a responsabilidade daquilo que é responsável e também assume a responsabilidade das próprias escolhas. Isso vai o quê? Vai colocar a gente num caminho para dar novos passos, para a gente criar uma vida mais alinhada com a nossa autenticidade, com o nosso espaço individual dentro daquele campo que é coletivo. Então, essa análise meio que coloca a gente para reconhecer e honrar que existem sim as influências da família, mas somos seres individuais. E é da nossa individualidade que a gente vai conseguir transformar os relacionamentos e encontrar, né, os novos caminhos, as jornadas pessoais para a gente crescer como pessoa, não ficar naquele lugar em que nos colocaram e que a gente deixou, não tiver essa responsabilidade e recuperar a nossa, recuperar a sua própria vida, a sua própria energia,
né? Parar de se emaranhar no campo de outras coisas e ficar no seu lugar mesmo. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. A Elisa falou um monte de coisa bonita. Eu até fui embora agora, viajei. Na verdade, assim, antes da gente encerrar, exatamente encerrar, a gente precisa muito se colocar nesse lugar, às vezes, de silêncio para observar o que está acontecendo, para a gente perceber o que que a gente quer, o que a gente não quer na nossa vida, o que que você quer repetir, o que que você não quer repetir. E às vezes as coisas gritam literalmente fora de você para que você perceba e fique muito claro. Isso eu quero, isso eu não quero. Então eu vou encerrar por aqui essa fala. Foi exatamente por isso, porque a vida também acontece do lado de fora da gente, né? E a gente Então, ser ele azul é exatamente por isso, porque começa a gritar, como você falou, de falar por que que eu sou tão diferente. Não é para você condenar nem criticar, mas é para você escolher, sim, eu quero isso, eu não quero isso, como você falou. E uhum, aí eu não crio pontes para continuar na dor, mas eu crio pontes para que eu saia daquilo e faça diferente a partir do que eles veem do que eu faço, eles também sim, percebam que são diferentes, né? Então aí muda tudo. Quando a gente coloca esse olhar, né, esse holofote em cima da gente, muda tudo, né? Aí a gente começa a seguir outro caminho que a gente fala, nossa, eu posso fazer diferente. Você começa a acreditar em você, você não precisa ser aquilo que te disseram que você deveria ser, né? sim, Então é muito bacana isso, de você conseguir ter essa consciência, né, desse uhum. indivíduo que você é. E aí você não precisa atropelar todo mundo com trator para mostrar isso, né? Você não Isso já precisa gritar. aconteceu, teve outras, né, em outras épocas isso era necessário, mas hoje não precisa, né? Sim, Basta a gente agir, usar a nossa força yin e a nossa força yang e fazer o que a gente uhum. precisa. E Então é isso, vou ficando encontrar, por né? aqui e contar. Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês, nos sigam nas redes. Venham deixar aqui nos comentários quem você gostaria, pensadores, pessoas importantes aí que vocês acham que daria para fazer análises legais aqui de personagens, né? Então, Uhum. fique por aqui, até a próxima.